Este homem chegou à NBA mesmo tendo sido sem teto. Como alguém pode sair das ruas para assinar contratos de centenas de milhões de dólares e se tornar uma das maiores estrelas de NBA? Bem, essa é a história de Jimmy Butler. Jimmy é a última pessoa que você imaginaria ter sido sem teto, pois ele era apenas uma criança inocente crescendo em uma das cidades mais ricas do Texas, mas aos 13 anos sua vida desmoronou de repente. O pai de Jimmy abandonou a família sem explicação, e como Jimmy se parecia muito com o pai que traiu a família, sua vida mudou drasticamente. A mãe de Jimmy simplesmente não conseguia suportar olhar para ele e eventualmente perdeu a paciência dizendo: "Eu não gosto de como você se parece, você tem que ir embora", e o expulsou de casa, deixando-o nas ruas. My mom kicked me out of my house, to tell the truth. I bounced in and out of guys' houses in high school. Agora você pensaria que um adolescente sendo obrigado a se virar sozinho já seria difícil bastante. Mas os obstáculos de Jimmy em direção ao estrelato na NBA estavam prestes a ficar ainda mais complicados. Nos dias em que ele não conseguia passar a noite na casa de um amigo, ele vagava pelas ruas, e ser sem teto no calor do Texas seria brutal para qualquer pessoa, especialmente para Jimmy. Viver assim o forçou a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. So I was always a big football fan, you know, being from Texas, football is big. I think basketball made me third. But then I wasn't a fan of the sun, wasn't a fan of the heat. Plus, I was tiny. Everybody else started growing. I was like, I don't want to get crushed. I'm gonna move inside to the AC, shoot at the orange rim. Naquela época, Jimmy não percebia o quão significativa seria a decisão de trocar de esporte. Mas ele não perdeu tempo e se inscreveu no time de basquete da Tomball High School, onde prometeu se tornar uma estrela. Durante seu último ano, Jimmy iniciou sua carreira no basquete, o que levou a conhecer seu novo melhor amigo, Jordan Leslie. Mal sabia ele que em breve eles se tornariam mais do que amigos, eles se tornariam família. I mean, I was always like, man, you can stay tonight. My mom won't care, and then I'd just be like, just one more night, and it just kind of developed into a week and then a month. Jimmy finalmente encontrou um lar permanente, mas, mais importante do que isso, ele sentiu amor e apoio. Ele sabia que essa família estava correndo um grande risco ao trazer um estranho para suas vidas, então não podia decepcioná-los. Pela primeira vez na vida, Jimmy sentiu esperança. Seus dias no basquete estavam apenas começando, e ele imediatamente estabeleceu um objetivo que a maioria dos jovens só poderia sonhar: chegar à NBA. Mas Jimmy estava determinado, e naquele ano a jornada começou com força total quando ele se comprometeu a jogar basquete por Tyler Junior College. I remember the first time walking down this bad baby. I knew I ended the game with 33 points. And with that 33 points, I was asking myself, is this real? Can I really score 33 points on a nightly basis? And then the next time I came out, 35 points. So I knew that I belonged here. This is where it started for me. Agora eu não sei você, mas marcar 30 pontos por jogo soa bem pra mim. No entanto, Jimmy estava dominando apenas jogadores em um colégio júnior, e brilhar nesse nível significava muito pouco. Ele sabia que, se quisesse realizar seu sonho de chegar na NBA, precisaria levar seu jogo e ser recrutado por uma universidade de primeira linha. Mas foi nesse momento que Jimmy percebeu que seus objetivos eram ainda mais difíceis do que ele imaginava, porque já tinha um companheiro de equipe estrela que estava atraindo os olheiros para si. Com isso, Butler começou a duvidar se algum dia conseguiria se tornar profissional. And I was like, man, can I really compete with the best of these guys? You know, if you pass the ball, you might not get the ball. Like everybody trying to get to the next level. Jimmy sabia que, com tanta competição na equipe, ele não podia se dar ao luxo de cometer um único erro, especialmente porque seu companheiro de equipe, que já havia se comprometido com a Universidade de Marquette, estava atraindo a atenção dos treinadores. E Jimmy sabia que o assistente técnico de Marquette, Buzz Williams, sempre aparecia para os jogos. Determinado a provar que eles estavam escolhendo o cara errado, Jimmy se esforçou ao máximo para se destacar. Buzz came in, he was assistant at Marquette under Crean at the time, and he comes up to me and was like, you know what, if I ever had a head coaching job, like, you would be a player that I would want to come you to come play for me. Mesmo que Buzz quisesse que Jimmy fosse para Marquette, tudo precisava se encaixar perfeitamente. E então, um dia, do nada, o telefone de Jimmy tocou. I'm the first person he calls, like he always had told me the truth and all of this, so you know, without even visiting, I went to Marquette. Era oficial. Jimmy tinha alcançado seu primeiro objetivo e agora estava a caminho da Universidade de Marquette. Mas isso era apenas um pequeno passo na direção certa. Jimmy sabia que a competição ali era feroz. As apostas eram mais altas e se ele quisesse se elevar ao próximo nível, não podia se contentar com ser mediano. No entanto, assim como Butler queria chegar à NBA, todos os seus novos companheiros de equipe também tinham o mesmo sonho. E o jogador titular na frente dele era uma estrela no radar da NBA, o que levou Jimmy ao maior obstáculo de sua vida. Butler entrou em pânico
ficou achando que nunca conseguiria tempo de jogo suficiente para provar seu valor e precisava agir rapidamente. Na época, o armador titular de Marquette era o Wesley Matthews, que já estava sendo cotado como uma futura estrela da NBA. Jimmy sentia que não havia como ser melhor que Wesley e começou a ver seu sonho de chegar à NBA escapar de suas mãos. Mas Jimmy não foi recrutado para Marquette por acaso. O técnico Buzz sabia do potencial que ele tinha e o forçou a trabalhar mais duro do que todos os seus companheiros de equipe. Em alguns momentos, Jimmy era obrigado a aparecer para treinos extras às 5:30 da manhã. Os exercícios que Butler suportavam eram desumanos, mas, secretamente, tudo isso fazia parte do plano mestre do técnico Buzz para levar Jimmy à grandeza na liga. Buzz conhecia a história de Jimmy e seu objetivo de chegar à NBA. Então, Buzz queria ser a razão pela qual Jimmy chegaria lá. Mas, ironicamente, todo esse trabalho extra quase fez Jimmy desistir do basquete. Like, I was always like, I want to come home. I want to transfer. Like, because he was so hard on me. Like, I was so far away from home, you know, homesick. I'm still a kid. He wanted to go home because I was extremely difficult in coaching him because I thought that he could evolve into being a guy towards the end of the year that can help us. Jimmy ainda não sabia, mas ser pressionado tanto assim estava prestes a se tornar sua maior bênção. Nos bastidores, ele esperava ansiosamente por uma oportunidade, enquanto Wesley estava em campo dominando e vivendo a melhor temporada de sua carreira universitária. Como Wesley Matthews estava em ascensão, Jimmy era desafiado a levar seu jogo a um nível completamente novo. Até que, mais tarde naquele ano, Wesley fez sua transição para a NBA, deixando Marquette com uma vaga de titular em aberto. Todo mundo em Marquette sabia que Jimmy estava fazendo tudo o que podia para se tornar o próximo líder da equipe. E agora ele foi finalmente agraciado com a oportunidade. Apesar de seu esforço ter dado frutos, Jimmy não estava totalmente confiante de que poderia se igualar ao Wesley Matthews. Naquele momento, nenhuma equipe da NBA sequer reconhecia Jimmy. E ele tinha apenas um ano para aumentar seu valor no draft. Caso contrário, seu sonho estaria acabado. E foi exatamente quando Wesley voltou e ofereceu a Jimmy um conselho que mudaria sua vida. Wesley Matthews came back. I was like, yo, you can play in the league. I was like, word. And that's when I really started to take basketball for real, for real. Maybe I can be a pro at the highest level. Not you're a pro, nothing's wrong with that. But like the NBA, like that's where you want to be at. That's the best of the best. Logo depois de estar convencido de que poderia chegar à NBA, Jimmy sabia que era agora ou nunca. Naquela temporada, ele entrou em quadra com uma atitude determinada, marcando pontos decisivos e anotando mais de 15 pontos por jogo. Jimmy até liderou Marquette durante o March Madness, vencendo jogos consecutivos. No entanto, apesar de todos os seus feitos, seu verdadeiro objetivo era entrar para o profissional. Então, após a temporada de 2011, Butler deu um salto de fé e se declarou para o draft da NBA. Foi nesse momento que as coisas ficaram tensas, pois todos finalmente iriam descobrir se a carreira de basquete de Jimmy estava prestes a terminar ou apenas começando. Good evening and welcome to NBA Draft presented by State Farm. Let's get ready to welcome them to the NBA family. Os melhores dos melhores estavam presentes. Todos os principais jogadores do país, tanto do ensino médio quanto da faculdade, esperavam que seus sonhos se tornassem realidade. Jimmy sabia que a competição seria feroz, mas ainda assim mantinha a fé de que seu nome seria chamado eventualmente. The Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving. The Charlotte Bobcats select Kemba Walker. The Golden State Warriors select Klay Thompson. The Indiana Pacers select Kawhi Leonard. À medida que as equipes faziam suas seleções, o nome de Jimmy nunca era anunciado. A maioria dos times o via como um grande risco. Afinal, ele não era um atleta extraordinário, não era rápido e não fazia jogadas impressionantes. As equipes achavam que apostar nele pelo potencial que ele poderia desenvolver era arriscado demais. Ninguém estava disposto a assumir esse risco, até que, finalmente, alguém decidiu. With the 30th pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. I instantly burst out into tears with my mom because all the people that tell me that I wouldn't amount to anything, that I wouldn't get my degree, I wouldn't go to college, I couldn't be an NBA player. But more than anything, it was I proved myself right. I could care less about proving them wrong. Agora, com Jimmy oficialmente se tornando um jogador da NBA, ele percebeu que simplesmente entrar na liga não era o verdadeiro sonho. Era apenas um passo em direção a um objetivo ainda maior. Jimmy entendeu que passar de viver nas ruas para se tornar um atleta profissional era uma benção. Jimmy Butler foi draftado pelo Chicago Bulls em 2011 como a 30ª escolha geral. Ele começou sua jornada na NBA com um papel menor, mas rapidamente se destacou com sua ética de trabalho e habilidades defensivas. Ao longo de sua passagem pelo Bulls, Butler se consolidou como uma estrela em ascensão, sendo selecionado para múltiplos jogos das estrelas e se tornando o líder da equipe. Durante a temporada 14-15, ele teve uma das melhores temporadas, sendo nomeado para o All-NBA Third Team e All-Defensive Second Team.
Butler sends it the other way, out of bounds for the Wolves. Well, you mentioned his... give me that. He blocked it. It's been 29 years on this date. Butler goes strong. No entanto, a relação de Butler com a diretoria e seus colegas de equipe começou a se deteriorar, principalmente devido a conflitos e desentendimentos sobre o futuro da equipe. Após a temporada 16-17 e com a chegada de novas mudanças na estrutura do time, o Bulls decidiu trocar. Em junho de 2017, Jimmy Butler foi trocado para o Minnesota Timberwolves em uma negociação que marcou o fim de sua notável passagem por Chicago e o início de um novo capítulo em sua carreira. Após ser trocado para o Minnesota Timberwolves em junho de 2017, Jimmy Butler rapidamente se tornou uma força vital para a equipe. Ele trouxe uma mentalidade de trabalho duro e liderança, ajudando o Wolves a alcançar os playoffs pela primeira vez em 14 anos durante a temporada 17 e 18. Sua presença foi fundamental, tanto ofensiva quanto defensivamente, e ele se destacou como um dos melhores jogadores da equipe. No entanto, a passagem de Butler pelo Wolves foi marcada por uma história notável e um tanto inusitada. Durante um treino intenso em outubro de 2018, Butler, que havia recentemente se envolvido em conflitos com a gestão e alguns companheiros de equipe, decidiu desafiar a todos para uma partida de treino. O cenário se desenrolou da seguinte forma: Butler apareceu no treino com uma atitude desafiadora, e ele fez questão de mostrar que ainda era a principal estrela da equipe. Ele organizou um jogo em que, com uma equipe composta por ele e reservas, enfrentou a equipe principal, incluindo os titulares e alguns jogadores-chave. Butler, com uma intensidade furiosa, não apenas dominou a partida, mas também fez questão de marcar cada ponto e realizar cada jogada com energia contagiante. A partida terminou com a vitória de Butler, que comemorou e provocou seus companheiros de equipe de maneira animada. Após essa temporada tumultuada, Butler foi trocado para o Philadelphia 76ers. Em sua única temporada com os Sixers, Butler teve médias de 18,2 pontos, 5,3 rebotes e 4 assistências por jogo, além de se mostrar um defensor excepcional. Can he win it here? It is Butler for the win. Yes! Fine thinking three. Butler for the lead. Yes! Mac draped on him. Jimmy Butler for two. Got it! Crazy. Nice play. Butler lays it home with a play by Ben Simmons. Sua presença foi crucial durante os playoffs de 2019, especialmente na série contra o Brooklyn Nets e o Toronto Raptors. No entanto, apesar das boas performances e da contribuição significativa durante a temporada regular e os playoffs, a relação de Butler com a equipe não foi totalmente estável. Havia um sentimento de que ele não se encaixava perfeitamente no esquema dos Sixers e Tobias Harris foi preferido no seu lugar. Com isso, as negociações para a renovação de contrato foram desafiadoras. Ao final da temporada, com o fim do contrato de Butler se aproximando, ficou claro que ele buscava uma nova oportunidade. Em julho de 2019, ele assinou um contrato com o Miami Heat, marcando o fim de sua breve, mas impactante passagem por Filadélfia. Desde sua chegada ao Miami Heat em julho de 2019, Jimmy Butler tem sido a pedra angular da equipe. A contratação de Butler foi um movimento estratégico do Heat para transformar a equipe em uma contender séria na Conferência Leste, e ele cumpriu esse papel com maestria. Na temporada 19-20, seu impacto foi imediato. Ele liderou o Heat até as finais da NBA, um feito notável para a franquia, que havia passado por uma reconstrução e não era considerada uma das principais favoritas. Butler teve uma performance notável durante os playoffs, incluindo uma série de jogos de alto nível nas finais contra o Los Angeles Lakers. Seu desempenho foi especialmente impressionante nas finais, onde ele registrou várias exibições de 40 pontos e entregou uma das melhores atuações de sua carreira na série, apesar da derrota do Heat por 4-2. Na temporada 22-23, o Miami Heat teve um início desafiador, terminando apenas na 7ª colocação da Conferência Leste, o que os colocou na zona de play-in para os playoffs. O Heat enfrentou dificuldades durante a temporada regular e teve que lutar para garantir sua vaga nos playoffs. No entanto, Jimmy Butler demonstrou mais uma vez sua habilidade de elevar o nível de jogo quando mais importa. No play-in, o Heat venceu o Chicago Bulls, garantindo sua vaga nos playoffs. Essa vitória foi apenas o começo de uma jornada impressionante que Butler e sua equipe empreenderam. Nos playoffs, o Miami Heat surpreendeu muitos ao avançar com uma impressionante combinação de resiliência e desempenho estelar de Butler. A equipe começou a eliminar adversários fortes, incluindo uma série memorável contra o Milwaukee Bucks, onde o Heat conseguiu uma vitória chocante na primeira rodada. A liderança de Butler foi crucial, com performances de alto nível e uma determinação inabalável. O Heat continuou sua jornada até as finais da Conferência Leste, onde enfrentaram o Boston Celtics. A série foi muito disputada, mas o Heat conseguiu vencer, garantindo sua vaga nas finais da NBA. Jimmy Butler teve várias atuações heróicas ao longo da série, incluindo jogos decisivos, onde ele demonstrou sua habilidade de dominar e levar sua equipe à vitória. Nas finais da NBA, o Miami Heat enfrentou o Denver Nuggets, que estava jogando um basquete de alto nível durante os playoffs. A série foi desafiadora
para o Heat e, apesar dos esforços incansáveis de Butler, que teve performances notáveis ao longo das finais, o Denver Nuggets acabou vencendo o campeonato. Os Nuggets conquistaram o título com a vitória por 4-1 na série, o que marcou o primeiro campeonato da franquia. Agora, estando em uma posição para conquistar a grandeza e com o poder de motivar milhões de pessoas, Jimmy Butler fez a promessa de dedicar tudo ao basquete e mostrar ao mundo que tudo é possível. Não é suficiente para Jimmy Butler apenas ser bom, não basta ser um All-Star. Jimmy Butler tem a grandeza escrita em sua trajetória. Ele tem aquele cachorrão dentro dele, a confiança de que é um fechador imbatível tanto na defesa quanto no ataque. Ele é tão duro quanto eles veem. E, com essa história incrível de superação, Jimmy com certeza inspira milhões de pessoas no mundo inteiro para nunca desistirem dos seus sonhos.